Confira agora a entrevista que Alexandre Appel fez na quarta-feira passada com o jornalista Davi Coimbra, colunista da ZH e Rádio Gaúcha, escritor, está radicado nos Estados Unidos, Boston, há 6 anos com a família. Davi Coimbra comenta a sua experiência como consumidor residindo nos Estados Unidos. Estamos sendo recebidos aqui na sede da Zero Hora pelo Davi Coimbra, jornalista, escritor, colunista de Zero Hora. Última página, a gente sempre começa a ler Zero Hora de trás para diante. Hoje é quarta-feira, dia do jogo do Grêmio, e achei muito interessante a coluna dele. Foi um momento muito difícil no Muro de Berlim, onde as tropas russas e americanas quase se enfrentaram, e seria um momento delicadíssimo mesmo. Te agradeci a gentileza de nos receber. Por que vamos entrevistar Davi Coimbra? Ele está há 6 anos morando nos Estados Unidos, em Boston. Foi fazer um tratamento de saúde, está muito bem, graças a Deus. Faz hoje uma manutenção. Mas ele hoje é um cidadão norte-americano. Qual é a experiência do Davi Coimbra como consumidor nos Estados Unidos? Nós temos no Brasil um Código de Defesa do Consumidor, desde 1990, considerado um dos mais modernos do mundo. Mas o consumidor brasileiro reclama demais, Davi. Reclama de tudo. Eu entendo, às vezes, e a maioria das reclamações não são fundamentadas, é porque a pessoa não compreende as coisas. Recebe uma conta de telefone e não compreende. Aqui os fornecedores, Davi, têm estruturas imensas e caras por trás no pós-venda. E quem paga essa conta somos nós, consumidores. Como é a tua experiência como consumidor nos Estados Unidos? Você tem queixas nas relações de consumo, quando vai ao super, quando contrata uma TV por assinatura, com telefonia fixa ou móvel? Me conta um pouquinho sobre isso. Não, a vantagem que existe, que eu noto assim, que existe nos Estados Unidos em relação ao Brasil, é que tem muita concorrência, né? Muita concorrência? Muita concorrência. Então, eles têm assim, uma necessidade de agradar o consumidor, né? Porque o consumidor, se não comprar aqui, compra ali adiante, ele troca a qualidade, vamos dizer assim, do que lhe é oferecido, tem em vários locais, né? Então, acontecem coisas assim que não acontecem aqui. Por exemplo, se eu tenho a necessidade de trocar algo, eu comprei alguma coisa, não gostei, não precisa nem estar estragado. Não estava com defeito, você não gostou? Não estava com defeito, qualquer coisa, pode ser no supermercado, pode ser numa loja, uma roupa. Eu não gostei daquela roupa, chego ali, eu queria trocar isso aqui. Eles nem perguntam por quê. Eles não perguntam, está com algum problema, tal, não perguntam por quê. Eles não, também, tu deixa aí. E tu quer o teu dinheiro, tu quer uma outra mercadoria, né? Então, já começa por aí. Às vezes no supermercado, tem o Trader's Joe, né? Que é um supermercado bastante conhecido lá. Se eu chego lá e comi uma batatinha frita, um salgadinho e tal, e não gostei daquela batata, mesmo tendo comido com o pacote aberto, chego ali, olha que eu queria trocar isso aqui, não gostei. Eles estão, tudo bem, pode... troca, tem muita facilidade. Já consumido. Já consumido. Outra coisa, assim, tu chega num local e tem uma... Aconteceu esses tempos aí com a minha mulher, né? Ela chegou no local e estava em liquidação. Liquidação. Uma roupa uma roupa lá qualquer tal. E ela foi comprar... como é que foi? Ela comprou fora do prazo da liquidação. Ah, fora do prazo da liquidação. Fora do prazo da liquidação. Mas daqui a pouco os caras disseram, não, mas isso aqui vai se estender, vai entrar em liquidação, depois nós vamos dar o desconto. Eles têm muito disso, sim, de mas facilitar. Ou então... Ela não percebeu que teria possivelmente um desconto naquela roupa. Isso. Mas o vendedor chamou a atenção. Vendedor chamou, quer dizer, uma coisa honesta. Isso. É assim, uma necessidade que eles têm até de se desfazer dos estoques, por exemplo. Claro. Né? Então, às vezes tu chega ali numa loja e diz assim, comprou um casaco, olha, se tu der mais $1, tu leva mais isso aqui. Aí tu dá $1, claro, né? Claro. Eles querem vender, eles querem se desfazer dos estoques, né? Isso é muito... eles não querem ficar com a mercadoria. Eles preferem vender barato do que ficar com a mercadoria. Serviço de telefonia lá. Eu vejo, por exemplo, você tem uma internet boa, porque você entra ao vivo, no timeline, direto, com chimarrão, enfim, com fonezinho. A tua imagem é muito boa. Como é o teu acesso à internet e o teu serviço de telefonia nos Estados Unidos, em Boston? A internet é ótima, né? Quantos megas, hein? Tu tem ideia?
Não sabe que eu não me lembro, mas assim, não é muito, mas a internet é de boa qualidade. É de boa qualidade. E é assim, a internet, a energia, por exemplo, todo esse tempo que eu moro lá, nunca teve problema. Um dia que faltou luz. Um dia faltou luz? Não, nunca aconteceu. 6 anos nunca faltou luz? Não aconteceu. E é conta de luz pré-paga ou pós-paga como Não, aqui? a gente paga depois. Paga depois, paga o consumo. Paga o consumo. Né? Então, até porque tem o seguinte, né? Num país em que tem climas muito rigorosos, muito frio, por exemplo. Muito frio. Não dá para faltar luz, né? Claro que. Qual é a temperatura mais baixa que pode você chegar, pegou? A mais baixa foi 32 abaixo de zero. Impossível sair de casa. Não, tu até sai de casa, claro, não vai ficar muito tempo na rua, né? Claro. Porque tu bota aquelas roupas, tal, aquela coisa, Claro. né? Até sai, né? Sai, tem que caminha na neve, aquela coisa e tal. Mas não pode faltar luz, porque tem o aquecimento, por exemplo, o nosso aquecimento é elétrico, né? E é muito cara a energia? É caro. Aí quando é o aquecimento, o aquecimento quando tem o heat, né? O aquecimento, aí é caro. Aí a conta de luz vai lá para cima, né? Porque todos os dias ligado, porque não dá para desligar aquilo, né? Então todos os dias ligado fica caro. Eu tenho o teu celular, fiz contato pelo WhatsApp com você. O celular é bom? Você tem um bom sinal? Sim. Não, isso aí é outra diferença, por exemplo, que existe lá, a ligação entre telefones e mensagem é de graça. Então o WhatsApp não é quase usado lá. Né? Não é quase usado? É por mensagem, né? Nós aqui no Brasil, o WhatsApp virou quase que uma mania. As pessoas só se falam pelo WhatsApp. Brasileiro, é um hábito brasileiro. Eu até pergunto para minha filha, para a Fernanda, que trabalha comigo, Fernandinha, por que não liga para o papai e me pergunta isso? Fica me mandando WhatsApp, eu tenho que parar o que eu estou fazendo para olhar teu WhatsApp, escutar teu arquivo de áudio. Às vezes eu estou no supermercado fazendo compra, lá, pipi, mandando WhatsApp. No Brasil, o WhatsApp virou uma coisa impressionante. Né? Lá é por MSN, né? Porque a mensagem é de graça, a ligação é de graça, então se usa muito. Entendi. Né? O Bernardo estuda lá. Estuda. É uma escola particular. Não, escola pública. Escola pública? Escola pública, muito boa escola. E como é o nível dessa escola? Excelente a escola. Só para ter ideia, o Kennedy estudou lá. Né? John Fitzgerald Kennedy. JFK. JFK. Estudou lá, nessa escola, uma escola pública de ótima qualidade, muito boa. E eles têm isso, a educação e a segurança pública são basicamente municipais, né? São públicas. Basicamente, sim. Não, municipais. É o município que decide, né? Entendi. Então tem municípios que dão mais ênfase para a educação básica, tem municípios que dão mais ênfase, por exemplo, Cambridge, que é onde está Harvard, né? Dá mais ênfase para a educação de terceiro grau, como se dizia, né? Então, outros dão mais ênfase para... o município decide o que vai fazer com seus recursos, com seu dinheiro. Lá onde eu estou, a educação básica é muito forte, né? E por isso que eu fui para lá, inclusive, para esse bairro, né? Né? Então, para essa cidadezinha, para essa town, né? Que se diz que ela está colada em Boston, né? Preço de combustível? Não, aí é barato. É barato? A gasolina é muito barata lá. É muito barata a gasolina? Muito barata. Por isso que o carro elétrico, que já começou lá, o Tesla, né? Já tem carro elétrico lá, o Tesla tem bastante, já tá lá, mas né? ele ainda não estourou, vamos dizer assim. Você tem carro? Não tenho carro lá. Não tenho. Você se locomove como? Eu tenho o trem, né? O metrô, ou o ônibus, ou a gente tem o aluga carro, né? Ou tem uma facilidade que é o Zipcar, que é um cartão que a gente tem, que é como essas bicicletas que as pessoas pegam na rua. A chave do carro fica na ignição, ou pendurado ali. A gente passa o carro, a gente escolhe o carro pelo aplicativo, né? Passa o carro, tem um carro ali na frente da minha casa. E você sai dirigindo o carro? Sai dirigindo, depois devolve ali, deixa na rua. E o trânsito é tranquilo? As pessoas respeitam as regras de trânsito? Não, as pessoas respeitam, mas... Boston é uma cidade grande, né? É uma cidade do tamanho de Porto Alegre. Não é muito maior que Porto Alegre. Não. Não é muito Aliás, maior. eu acho que Porto Alegre é maior. Porto Alegre é maior do que Boston. Mas o trânsito lá, eles tiveram que fazer uma grande reengenharia de trânsito, né? Eles fizeram túneis, né? que passam por baixo do mar, por baixo do rio. Né? Eles derrubaram quase todos os viadutos e fizeram túneis, né? Para melhorar o trânsito da cidade. Mas o ideal, quando tu vai de um ponto a outro, é pegar metrô, né? O metrô é mais rápido, Claro. tranquilo. Quando você vai numa loja fazer compra, você
dá prioridade para o pagar à vista? Eles incentivam o pagamento à vista com Não desconto? existe pagamento a prazo. Não existe pagamento a prazo? Não, eu nunca... Não existe crediário? Não, não existe. Nos Estados Unidos Coisa- não tem crediário. Eu nunca vi. Quer dizer, escolher uma coisa paga porque a sua mão alcança Não, naquilo. nunca vi em nenhum lugar crediário. Isso aqui tem um crediário. Claro, vai comprar um carro, né? Vai comprar uma casa, aí sim, vai fazer uma hipoteca na casa, isso sim. Agora, crediário assim, para comprar uma roupa, isso não existe. Segurança pública. E a segurança pública é muito forte lá, porque, como disse, é municipal, né? Você consegue andar nas ruas de noite? Ah, tranquilamente. Não, por exemplo, lá onde eu moro, a gente vê aquelas caixas da Amazon na frente das casas, né? De entrega de produtos? Sim, eles entregam produto, deixam na frente da casa. Na frente da casa? Na frente da casa. E ninguém rouba? Não tem roubo, não é tem nem possível. cerca. É mesmo? Fica na frente das casas. Tem uma amiga minha que mora em Manchester by the Sea, que é bem pertinho ali, é 40 minutos de trem até ali. 40 minutos só? E essa minha amiga, ela comprou uma televisão e o entregador da televisão entrou na casa ao lado e deixou na sala da casa ao lado, porque as portas ficam abertas. É mesmo? E aí o cara, aqui tem uma televisão aqui e tal, não sei, entregou, não pode devolver pra ela. Deixou na... por exemplo, nessa cidadezinha, Manchester by the Sea, eu até escrevi isso esses tempos. É engraçado o relatório policial, por exemplo, da semana. Uma galinha foi vista andando na rua e tal. É uma cidadezinha pequena, né? Então tem muito tranquila e tal. Agora, em Boston em si, claro, tem um problema de segurança, como todo lugar e tal, mas é muito... não tem nem comparação. Restaurantes e bares. Tem. Preços bons, pratos bons com preço bom ou tudo muito caro? Não, ali onde Boston é uma cidade cara. É uma cidade cara. É menos cara do que Nova York. Nova York é mais cara ainda. Mais cara ainda. Né, que não fica longe dali. Né? Mas, claro, pro dólar, vamos dizer assim, seria mais ou menos como aqui. Se for fazer um por um, né, o que a gente gasta aqui em real, tu vai gastar 100 reais, tu gasta 100 dólares, vamos dizer assim, né? Bom. Se vai fazer um por um, né? Você sai para jantar com a Marta, com a Márcia Sai bastante. e o Bernardo. É caro sair para jantar? Dependendo do lugar, né? Como tudo... Fast food você gosta? Não gosto Criança muito. gosta, né? Ele gosta. Pois claro. criança gosta, né? Mas vai num lugar, sei lá, em Nova York, né? O preço vai ser maior do que se tu for em outra cidade menor, uma cidade... Porque como é tudo municipal, o imposto é municipal. Entendi. Então depende do que é cobrado no imposto, né? Então, por exemplo, em Boston ali tem regiões de Boston, Back Bay, que é uma região mais nobre de Boston, vai jantar ali, vai custar muito mais caro do que, às vezes, num bairro do lado. $200 um jantar para 3 pessoas? Não, menos. Não chega a isso, menos? Dependendo do lugar, digamos, para 3 pessoas, um bom jantar ali, $100, né? Davi, você é gaúcho. E a falta do churrasco, como é que supera? Sabe que lá tem, inclusive, fogo de chão, tem lá. Tem fogo de chão? Tem fogo de chão, que não tem mais aqui, tem lá. Era na Cavalhada aqui antigamente, eu me lembro. Que é uma das melhores, olha, um dos melhores restaurantes de Boston é fogo de chão. E é carne brasileira ou é carne australiana? Não é brasileira. Não é brasileira. Não é brasileira, mas tem no Texas, tem na Austrália, tem E você vai seguido lá? Pelo menos uma vez por mês eu vou lá. Rodízio? Sim, igual. Espeto Igual? corrido, os caras piochados. Muito caro o rodízio? É caro. O rodízio lá, vou te dizer quanto é que tá agora. O rodízio tá $56. 5 vezes 4, 20, R$250. É um restaurante caro. É um restaurante caro. Restaurante caro. Normalmente a gente paga menos num restaurante lá, né? É um dos restaurantes caros da cidade. O que você gasta de alimentação? Você, a Márcia e o Bernardo. É mais ou menos o que você gastava aqui ou lá vocês gastam mais em alimentação? Eu acho que gasta menos. Gasta menos? Gasta menos. Você compra as mesmas coisas que aqui, macarrãozinho, queijo ralado, molinho? As coisas lá são mais baratas do que aqui. São mais baratas? São mais baratas. Em geral... Porque o imposto é mais barato? Não, porque assim, a diferença que existe, básica, vamos dizer assim, na tributação americana, é o imposto de renda é mais alto. Sim. Né? Aqui no Brasil é 27,5%. Isso, né? isso. E lá tu pode chegar a 40%, 50%.
Pode chegar a 40, metade do salário do cara, come imposto. No entanto, o imposto sobre consumo é muito baixo. Assim, então, qual é a vantagem disso? A vantagem disso é o seguinte, eu vou comprar um copo, vamos dizer, tá? Custa $10, fazendo uma suposição. Né? Esses $10 que eu compro do copo, eu vou pagar, digamos, 50 centavos de imposto. Tá? O magnata lá que vai comprar o mesmo copo que eu, paga os mesmos 50 centavos. Certo? Certo. Então, nossos impostos são iguais. Tanto o cara que ganha muito pouco, Entendi. quanto o cara que ganha muito. Ele está pagando o mesmo imposto. Certo? Quando no seu imposto sobre o consumo. Então, o imposto mais justo é o sobre a renda. Concordo. Né? Porque quando tu tributa a renda, o cara que ganha mais vai pagar mais. É verdade. E o cara que ganha menos paga menos. Aí o cara que ganha menos, porque ele vai precisar das coisas tanto quanto... As pessoas precisam basicamente das mesmas coisas. Né? Então, ele vai comprar, ele vai pagar um imposto pequeno. Agora, se o imposto for alto para o consumo, o pobre vai pagar o mesmo imposto que o rico. É justo, né? Vamos supor, o cara vai comer uma comida ali, vai comprar um saco de feijão que todo mundo compra, né? O mesmo saco de feijão, para o pobre e para o rico. Se o imposto for alto, o pobre vai pagar muito por aquilo ali. Então, facilita quando a mercadoria é mais baixa, né? O preço é mais baixo. Vocês fazem comida em casa? Sim. Quem cozinha mais é você? Eu e a Marcinha. Agora a Marcinha está cozinhando mais do que eu. E vocês encontram o que vocês querem no supermercado? Sim, tem tudo. Não sente falta de uma comidinha daqui, um feijãozinho? Tem lugares brasileiros, por exemplo. Tem mercados brasileiros. Muitos brasileiros por lá? Boston é uma cidade que tem towns, né? Cidadezinhas pequenas que são acopladas a Boston, que pertencem a Boston. Tem algumas que são brasileiras, né? Teve como uma Somerville, época que foi... Framingham... Foi mesmo grande uma época, né? Muita gente. Me lembro dos anos 80. De Minas Gerais. Pessoal de Minas. Tem muita gente ali. E esse pessoal está legalmente lá? Tem de tudo, né? Tem legal, tem ilegal, tem de tudo. E o governo Trump está indo bem? Está indo bem. Ele está mantendo, digamos assim, né? Geração de emprego, um nível de geração de emprego, de condição da economia que desde o Obama está indo bem, né? As coisas não têm mudado muito, né? Você tem plano de saúde lá? Tenho. Já precisou usar? Sim, eu uso, né? E funciona? O plano de saúde é que paga o meu tratamento lá. Sim, o teu tratamento. Mas assim, o Bernardo ficou doentinho, teve uma febre de noite, precisou tudo, levar tudo. Num pronto atendimento, foi bem atendido? Não tem, nossa, não, aí não tem. A grande vantagem é essa, lá nos Estados Unidos, tu pode pagar caro o plano de saúde, mas o atendimento é espetacular. A Márcia já precisou também? Já precisou. E foi bem atendida também? Muito bem atendida. Já quebrou a perna uma vez. Quebrou a perna? O pé. O pé caiu? Caiu, pisou em falso lá, caiu, quebrou Puxa o pé. vida. E no trilho do trem. Mas que coisa séria. Ele foi super bem atendido. Muito bem atendido, gentileza, rapidez, eficiência. Sim, os hospitais são, em Boston ainda, né? Se tem um lugar de hospital bom no mundo, é Boston, né? Então, ali, ela caiu, é uma coisa engraçada até, porque ela caiu, qualquer coisa que acontece ali, de repente chega carro de polícia, de bombeiro e ambulância. Tudo ao mesmo tempo. Puxa vida, alguém liga para o 911, deve ser um processo assim. É rápido. Tudo é muito rápido, né? Muito rápido, assim, quando alguma coisa acontece, 5 minutos, tem esses carros todos ali. Nossa. Preço de remédio. Você vai à farmácia comprar remédio? Nós aqui temos mania de nos automedicar, né? Não vou. Inclusive, o Conselho Regional de Farmácia, todos os anos, faz uma semana do uso racional de medicamento, porque o brasileiro se automedica, compra muito remédio, indica remédio para os amigos, né? Dificilmente um brasileiro não tem em casa uma caixinha de Neosaldina Dragas, né? Para uma dorzinha de cabeça. Como é que é a tua relação com farmácia, você e a Márcia, em relação à farmácia, produtos farmacêuticos? São baratos, você encontra tudo que precisa, as mesmas coisas que aqui, coisas melhores? Não, tem de tudo. Tem de tudo. Isso é a indústria farmacêutica, uma das grandes indústrias nos Estados Unidos, né? Então tem de tudo. Propaganda de remédio, de farmácia, não de farmácia, mas de remédio. De remédio. É o que mais tem na televisão, é propaganda de remédio. E muita coisa só pode ser vendida com prescrição médica? Não, ou tem os MIPs, os chamados medicamento isento de prescrição? Não, tem alguns que não precisam de prescrição, mas tem muitos que precisam, né? Um antibiótico, alguma coisa assim. Um antibiótico precisa, como aqui? De prescrição,
Tem que ter chegar lá com o médico, tudo, eles registram, tudo. É como aqui. É como aqui. Há um controle sobre tem isso. Controle. Não é assim, compra quem quer, leva Não. como quer. Não, muitos remédios são só com prescrição. Não são poucos, não. Minha filha me disse que mora em Los Angeles, andou se queixando da operadora de telefonia dela, disse que a atendente disse, a senhora troca por outra, esteja à vontade. Quer dizer, não tem uma necessidade de segurar cliente lá, é assim, se tu quer cancelar um contrato de TV por assinatura, de telefonia, eles cancelam na hora, não é? Olha, eu nunca cancelei. Né? Qual é a tua operadora de telefonia lá? A minha lá é a... Puxa vida, da TV é o Xfinity, né? Que eu acho que é o mesmo. Eu não uso telefone fixo em casa, né? Você não tem telefone fixo? Não, só o celular. E o celular funciona perfeitamente? Funciona. Sinal o tempo todo? O tempo todo. Aí tem Wi-Fi, né? Sim. Mas telefone fixo a gente não usa. Não usa mais? Eu acho que ninguém mais usa telefone fixo. Eu não sei, eu tenho lá em casa, porque eu tenho problema com o sinal na minha casa. Eu moro em Águas Claras aqui, Tá. na Grande Porto Alegre. Há muitos anos eu troquei um apartamento no bairro Petrópolis, até por questão de segurança, e eu fui morar em Águas Claras, e lá eu tenho dificuldade com o sinal. Então eu faço um siga-me do meu celular para o fixo. Sim. Eu faço um siga-me, é um negócio muito, muito legal, porque eu tenho problema de sinal. Vocês têm cachorro lá? Não. Não querem ter o Bernardo ou não quer ter um O cachorro? Bernardo quer ter um cachorro. Nós estamos avaliando. O mercado pet é muito grande lá. Nossa, tem... Lojas muito grandes, especializadas com tem todo loja tipo e de uma produto. coisa engraçada lá que eles gostam, o americano gosta de ter, é cobra. Mas o que você está me dizendo? E aí tu chega no Meu Deus, eu tenho horror, eu tenho cobrofobia. Eu tenho pavor de cobra. Eles gostam, e aí tu chega numa loja dessas de pets, né, tal, e quando vê tem cobra ali. Quando eu cheguei, eu disse, o que é isso, cobra? Aí eu vi que tem vários, e tem vários americanos que tem cobra em casa. Tem cobra em casa? Não é possível. E se vocês forem ter o cachorro, que raça que você está pensando? Eu queria ter a gente mora em apartamento, mas eu queria ter um grande, um pastor alemão. Eu tenho 2 pastores belgas de Malinois. Eu queria Eu tenho 2 belgas de Malinois na minha casa. Treinados, muito bem treinados, obedientes, entendem o que a gente fala, tudo. Eles são inteligentes. Muito. E dormir abraçado neles é uma coisa especial, porque são enormes de grande e muito carinhosos com a gente, protetores, né? Eu queria ter um desses, assim, um grande. Pois é, um cachorro grande é legal. Eu gosto. E seria um bom irmãozinho pro Bernardo, porque aprende a cuidar também. É uma certa responsabilidade sobre a outra vida. Exatamente. Né? Você acompanha de lá tudo que acontece aqui, porque você é jornalista do Grupo RBS. Sim. Você está atento a tudo. Como é que você está vendo o momento do futebol brasileiro? Nós criamos o Estatuto do Torcedor, ele avançou muito no respeito, né? Mas os próprios clubes, depois, por exemplo, nós estabelecemos que deveria ter sempre lugar marcado. Mas depois mexeram no Estatuto dizendo que pode ter áreas sem marcar. Então hoje as pessoas assistem o jogo em pé, é uma esculhambação. Mas como é que você está vendo o nível hoje do futebol brasileiro, o espetáculo futebol no Brasil em relação a outros países? Você que é uma pessoa que participa do Sala de Redação, tem opiniões muito claras. Como é que você está vendo o momento do futebol brasileiro? É evidente que o futebol brasileiro, ele perdeu, digamos assim, importância em relação a outros países por causa da saída, né? Da saída prematura, dos jogadores, né? prematura, exatamente. Então, eles saem muito jovens aqui e aí não pega um jeito brasileiro de jogar, vamos dizer assim, né? Eles perdem a característica brasileira. Vão aprender a jogar lá. Claro. Você sai com 16, 17 anos. Muito novinhos. Né? Tu pega um jogador que era um fenômeno aqui, o Alexandre Pato, né? Isso. Do Inter. O Anderson do Grêmio. O Anderson voltou, parecia que tinha desaprendido. Era outro jogador. O Pato também, agora que está voltando. Fez um golaço esse final de semana. Então, no jogo do São Paulo. São Paulo e Santos. E Santos fez um golaço. Não, pois é, então são jogadores. Você assiste os jogos por lá? Assisto todos. Que tipo de TV por assinatura você tem que você consegue ver esses jogos todos? Não, a TV, por exemplo, a Globo, lá eu tenho assinatura da Globo. Né? Tem assinatura de outras TVs brasileiras. E você consegue pegar esses canais, os premiers com os jogos todos? Tudo. Dá pra poder pegar tudo. E o VAR? O VAR, eu estava vendo agora a experiência do VAR na Inglaterra, né? Eles foram extremamente competentes, né? 1 minuto estavam resolvendo o problema, né? O brasileiro ainda tem que
aprender a lidar com o VAR, né? Mas é a certeza do resultado honesto, né, Davi? Não, ele só tem que aprender, por exemplo, não tem cabimento ficar 7, 8 minutos, né? Sim, pra tomar mas depois uma decisão. desconta aquilo também, né? Claro, não mas é um bicho de 7 cabeças, né? Mas é assim, estamos aprendendo, né? Vamos chegar lá. Tudo bem, Davi Coimbra, cidadão do mundo, meu amigo. A gente aprecia muito ele, as colunas dele. Ele ensinando o jeito que o americano pensa e age. O americano não gosta de muita conversa fiada, né? Mais direto, achei muito interessante ele avaliando. E a minha filha, Renata Appel, lá em Los Angeles, me diz a mesma coisa. Que bom te encontrar. Obrigado por ter compartilhado conosco essa tua experiência como cidadão consumidor nos Estados Unidos. É muito diferente, Davi. É muito diferente. Fiquei impressionado. Uma alegria te ver, felicidades. Obrigado. Beijo carinhoso na Márcia, no Bernardo. Bom retorno para vocês, acompanhando o teu trabalho. E aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, nesse rincão aqui, conta com o nosso apoio, com a nossa torcida permanente. Muito obrigado. Direto aqui da RBS, com Davi Coimbra, para o Consumidor RS, Alexandre Appel.